Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer todos os vereadores que assinaram esse pedido de informações, porque ele resulta daquela passagem que os aprovados no concurso da Guarda Municipal fizeram em todos os nossos gabinetes. E aqui, vereador Caleb, eu quero dizer que o seu posicionamento perante aos guardas aprovados não foi esse. Foi bem diferente. Foi bem mais mansinho. Então, não adianta aqui, dentro do plenário, a gente ser uma leoa para atacar os nossos colegas e a gente ser mansinho e a gente ser tchutchuca quando está na frente das pessoas e Presidente, não tem questão de ordem. de dizer as nossas posições. Presidente, eu não subi vereador. o tom da minha fala em nenhum momento, não ataquei pessoalmente nenhum vereador, não mencionei o nome de vereador. E estou sendo atacado na minha honra, presidente, com impropérios, atributos, adjetivos, e tal vereador já responde um processo na comissão de ética desta casa pelo mesmo fato. Eu permaneço como estou desde o início, presidente, e eu peço, no mínimo, respeito a um vereador desta casa. Obrigado, vereador. Segue no tema, vereador Estela. Então, eu acho que se a gente tem coragem de dizer para os guardas aprovados, recebê-los no nosso gabinete e conversar sobre a importância de eles estarem em atuação no nosso município, a gente tem que ter coragem de entender a necessidade dessa aprovação. Nosso município sofre, e eu falo aqui de uma região muito frequentada pelos jovens, que é a região dos trilhos, com a falta de segurança pública. Eu digo que se tivesse uma viatura da guarda lá, não precisava que eles atuassem, não precisava que eles estivessem de fato ali fazendo algo, mas a presença deles lá iria inibir a quantidade de confusão que acontece. Ali nos trilhos, é um dos poucos lugares de Caxias do Sul que a juventude tem para ir de forma gratuita nos finais de semana. Então, é importantíssimo que aquele lugar tenha segurança. É importantíssimo que aquele lugar possa ser utilizado para ir e vir pela juventude de Caxias do Sul inteira. Para isso, precisamos de uma guarda municipal. Quando a gente conversa com os nossos professores e professoras nas escolas, todos estão cansados, passam todos os dias por diversas situações perigosas com os estudantes, que estão cada vez com menos paciência, mais violentos. Quando nós tínhamos programas da Guarda Municipal nas escolas, não só na saída, mas que ia lá, conversava com os estudantes, fazia todo um processo preventivo de segurança pública, nós tínhamos outra realidade. Não vamos nos esquecer que nós tivemos o busto do Duque de Caxias roubado da praça pública. Algo pesado, difícil de manusear, mas que pela baixo efetivo, que pelo fato de nós não termos guardas municipais o suficiente, foi roubado. Nós temos o menor efetivo histórico da Guarda Municipal. E isso é algo muito prejudicial para a nossa cidade. Porque aqui a gente está falando de contenção de gastos. A gente está falando que não pode aprovar, porque tem essa questão de que a gente precisa reduzir os gastos no nosso município. Mas e o quanto nós estamos gastando com horas extras? É isso que a gente precisa parar para observar. Além de gastar com as horas extras, esses profissionais que estão tendo que trabalhar em regime de horas extras estão sobrecarregados. Eles estão tendo que trabalhar muito mais do que deveriam. Muitas vezes não conseguem dormir, não conseguem descansar direito. E a segurança pública, os meus colegas falam aqui olhando para o Iago, tem muito mais domínio do que eu, sabe da importância de você estar atento, do teu corpo estar ligado, atento para tudo e qualquer coisa que pode acontecer pela periculosidade que é esse trabalho. Então, quando a gente fala aqui da nomeação dos guardas, a gente está falando também pelos guardas que já estão nomeados, mas que estão trabalhando sobrecarregados para ter guarnição para uma cidade de quase 600 mil habitantes que atualmente se encontra descoberta, que atualmente se encontra insegura. Eu acho que quando a gente está nas nossas campanhas, que a gente tem coragem de ir, olhar nos olhos de uma pessoa e fazer um pedido para aquela pessoa, é porque a gente tem certeza que a gente quer chegar aqui e cumprir com a nossa palavra, diferente do prefeito, que na eleição
prometeu que iria nomear os guardas municipais e agora que é gestão, diz que não tem como. Quero reforçar que em 13 de fevereiro de 2024, logo após a aprovação dos guardas em concurso público, eles reuniram com a prefeitura e a prefeitura disse com todas as letras que havia dinheiro em caixa para que esses guardas começassem a atuar no nosso município. Porém, essa realidade não se deu na prática. 2 anos depois, o que a gente vê é um cenário totalmente diferente e falas totalmente diferentes do que essas que foram ouvidas pelos próprios guardas que foram aprovados lá em 2024. Muito obrigada. Próxima inscrita, vereadora.